O terror da grande maioria dos profissionais de yoga. É quem? É quem, Brasil? Alguém pode me falar? A grávida. Essa que vos fala. 21 semanas de coisas de grávida que a gente deixa pra lá porque é legal entender, mas assim, enfim, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. E aí, eu falei certo dessa vez? Vídeo do canal, exatamente. E aí eu decidi trazer hoje para vocês, mudando um pouquinho da energia das aulas de Kids Yoga, decidi trazer um pouquinho alguns conceitos que vão te ajudar muito caso, oh my God, uma grávida apareça na tua aula. Não, meu amor, ela não vai parir na sua aula. Pode ser que o trabalho de parto comece lá, mas por isso que é bom você talvez ter um pouquinho dessas dicas que eu vou passar aqui. Bom, para quem não sabe, mas eu já falei num dos primeiros vídeos, eu tenho duas formações, duas especializações em yoga para gestante e yoga pós-parto. A primeira eu fiz quando eu ainda morava nos Estados Unidos e não tinha nenhuma pretensão de engravidar, mas como eu falei nesse vídeo que eu já tinha gravado, time is money, tempo é dinheiro, então eu estava querendo usufruir de tudo que eu estava ganhando e poder investir um pouquinho mais na profissão, em tudo que o yoga poderia me proporcionar em termos de educação. Uma dica que mudou muito a minha concepção e a minha empatia pelas gestantes na época que eu não tinha nenhuma pretensão de engravidar. Faça uma prática com uma toalha ou duas toalhas bem dobradas, pode ser até uma almofada, assim, você vai colocar na sua barriga, só que essa almofada ainda tá ralé, perto do que eu estou gestante hoje. Pega pelo menos uma almofada relativamente dura, ou dobre uma toalha de banho várias vezes, não enrola, dobra uma ou talvez duas, e você vai pegar um cinto e você vai amarrar esse cinto na sua barriga. E aí, meu amor, vai fazer sua prática, vai fazer sua saudação ao sol, vai ver como que é um Uttanasana, um Malasana, vai ver como que é passar uma perna lá de trás, lá para frente. E isso começa agora a te trazer uma concepção de movimento e de como isso também pega muito na questão de respiração do pranayama da grávida. Então eu trouxe aqui para vocês, deixa eu ver quantas, em torno de 8 dicas para quando de repente aparecer uma gestante na sua aula, principalmente na sua aula aberta, no seu open class. Tipo, você tá lá. Esse vídeo obviamente está sendo gravado durante a pandemia, mas eu não vou falar como se isso fosse ser a nossa realidade nos próximos anos, porque, desculpa, não vai ser. Então, considerando que você está lá de volta, trabalhando no estúdio, trabalhando na academia, trabalhando num clube, aonde qualquer pessoa pode entrar na sua aula, você não pode simplesmente chegar e falar assim, oi grávida, beijo, aqui você não entra, porque sim, já aconteceu, sim, eu já vi, sim, eu já fui uma dessas pessoas que foi meio que expulsa de uma aula, convidada educadamente ali a não se retirar, mas nem adentrar a sala. Porque o que acontece? A partir do momento em que você engravida e você começa a ir no seu médico e tudo mais, e não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá, em algum momento a gestante vai receber uma liberação médica para cuidar do seu corpo, para cuidar da sua sanidade mental, para cuidar do seu emocional, para cuidar da sua saúde no geral e para se preparar para o parto. E uma das primeiras coisas que é indicado pelos especialistas, pelos médicos, ginecologistas e tal, yoga, exatamente. Então imagina a cena, o cenário. Eu tô grávida, passou os 3 meses, e aí o meu médico me liberou para eu poder começar a praticar yoga. E dentro do conceito geral, grávida ou não, as pessoas procuram um lugar aonde para praticar yoga.
ou perto do seu trabalho ou perto da sua casa, aonde o horário oferecido naquele estúdio próximo da sua casa ou do seu trabalho, ele bata com o tempo livre que eu tenho dentro da minha rotina. Então tem deslocamento, valor e a aula possível. Na cabeça da gestante, eu não vou sair assim, legal, meu médico disse praticar yoga, o meu médico não disse, preciso procurar um profissional especializado em yoga. Então ela sai linda do consultório com o aval do médico e vai procurar o quê? Um estúdio de yoga. Aí eu encontrei o Estúdio X. Cheguei lá no Estúdio X e falei, eu quero começar a praticar yoga. Omiti, porque isso acontece, que eu estou gestante, aí a dona, o dono do estúdio fala, tem agora uma aula do Zezinho. Aí eu vou lá e faço a aula do Zezinho ou da Joaquina, não importa. Abro o meu tapete, fico lá no fundo da sala porque eu não quero ver ninguém e talvez eu entrei aí numa aula de Ashtanga ou eu entrei aí num Vinyasa nível intermediário cheio de torções e pulos e invertidas. Eu não posso fazer nada disso. Então, eu não vou ter logo de início a ideia de que eu preciso procurar um profissional especializado. Cabe a gente, principalmente como profissional, começar a trazer essa consciência nos nossos alunos. Seja gestante, seja qualquer outro tipo de aluno que você sabe que existe uma condição especial. Então, o que eu trouxe aqui são algumas coisas. Então, eu vou falar principalmente do meu ponto de vista quando eu sou a professora, quando eu sou a responsável por aquela aula. Lembrando que na minha concepção, não existe certo nem errado, mas na minha concepção, se eu estou dando uma aula aberta em qualquer lugar, seja online, seja num estúdio, numa academia, num clube, ao ar livre, a regra é minha. Eu determino a regra pelo bom andamento da aula, pela segurança dos alunos e até porque eu sou a responsável por aquela aula. Então, primeira coisa, considerando o cenário mais comum, você já é um professor daquela aula ou uma professora daquela aula assíduo, então aquele horário já é seu. E aí você então já está entendendo quem são os alunos que vão e vêm na sua sala, tá? Na sua aula. Então você já conhece praticamente todas as pessoas, aqueles rostos já são familiares para você. Chegou uma pessoa X, uma mulher, e ela entrou na sua aula. Primeira coisa que você pergunta: olá, tudo bem? Você já pratica yoga? Qual é o seu histórico? Nunca praticou yoga na vida? Olha, essa daqui é uma aula XYZ, basicamente é isso que a gente vai ver, a gente vai trabalhar muito pranayama. Ou trabalhar muito qualquer outra coisa que você vá trabalhar na aula. Pergunta crucial: você, por um acaso, está gestante? Ai, Sá, mas que indelicadeza perguntar se ela tá gestante. Será que ela vai achar que eu estou falando que ela está fora de forma? Ou, eu acho muito ofensivo. Problema teu, trabalha isso dentro de você. A nossa responsabilidade como professora ali, como profissional, é assegurar que aquela mulher também entenda que ela é responsável pela nova condição do corpo dela. Então, sim, você chama ela num canto, você não precisa simplesmente pegar o seu megafone e anunciar para a sala toda: olha, esta aluna nova, ela está grávida e ela vai começar a praticar com a gente. Não, bom senso também. Então, o que você faz? Percebeu que tem uma pessoa nova que ingressou na sua sala? Oi, tudo bem? Eu sou a Sá, sou a professora dessa aula. Você já praticou yoga antes? Tem alguma questão que eu preciso saber? Não, nada. Muitas vezes elas vão simplesmente falar: não tenho nada, só quero fazer yoga. Tá. Você, por um acaso, está grávida? Porque mesmo que você esteja e não queira anunciar, é muito importante que eu saiba. Porque quando eu sei,
Eu sei quais são as posturas que são mais seguras para você fazer, quais são as adaptações que você tem que fazer. E assim, é de sua responsabilidade também. Existem coisas que você não pode e pode ser que cause um aborto espontâneo. E isso é verdade. Então, quando delicadamente você joga e devolve a responsabilidade para ela, ela vai pensar: eita caramba, sim, eu estou gestante. Ah, legal, de quantas semanas? Eu só aceito alunas de 12 semanas para cima, porque os 3 primeiros meses são super delicados na vida de uma mulher que está gestante, fora várias condições hormonais, mentais e físicas que começam a acontecer. Outra coisa, se por acaso uma gestante, uma mulher que está gestante, tem um histórico de aborto espontâneo nela, no meu caso, eu tive a minha primeira gestação e eu perdi com 7 semanas, então eu tenho um histórico de aborto espontâneo. Em casos de aborto espontâneo, o ideal é esperar 16 semanas. Então espere aí em torno de 15, 16, talvez 17 semanas, e aí você pode receber essa gestante na sua aula para a segurança dela. Então, e aí depois que ela te fala que ela está grávida, você pergunta: ah, você tem liberação do seu médico? Tenho, o meu médico disse que eu posso praticar. Bom, eu vou desenrolar aqui nas coisas que eu tenho, mas depois a gente vai aprofundar um pouquinho mais sobre essa questão do que você pode conversar com a gestante. Então, primeiro passo é falar com a mulher e fazer que ela entenda que ela precisa comunicar que ela está grávida. Isso já te prepara. Então, você vai entender, passo 2, entender o histórico dela. Se ela teve já aborto espontâneo, se ela já teve um aborto porque ela quis ter um aborto, isso não é problema seu, nem meu, nem de ninguém. Se talvez ela está grávida e ela é mãe solo, se ela está passando por algum tipo de depressão, se ela está passando por algum tipo de abuso ou sensação de abandono, ou, por exemplo, se ela fez fertilização in vitro. Pensa, nem toda mulher consegue engravidar, infelizmente, por vias naturais. Então, algumas têm que investir muito dinheiro para que elas engravidem através da fertilização in vitro. Eu não sou especialista, nunca precisei fazer, mas eu tenho amigas que fizeram, investiram muito dinheiro, foi extremamente cansativo, algumas até dolorosos pelo que elas passaram. Então, tem que ter uma sensibilidade de como você vai receber, principalmente essas que passaram por fertilização in vitro, que pagaram muito dinheiro e que provavelmente perderam muitos bebês também no processo. Imagina ter ela na sua aula, numa aula que não é para ela. Isso é de total irresponsabilidade do profissional e da própria mulher também. Então, por isso que é legal vocês terem isso em conjunto. Número 3, você pode perguntar para ela, depois que ela já te falou que ela está grávida, depois de você entender um pouquinho do histórico dela, nem que isso leve 5 minutos de conversa, não tem problema, você atrasa a sua aula durante 5 minutos, mas você precisa entender qual é a questão dessa mulher, porque uma gestante está sempre em busca de algum tipo de apoio. Número 3, entenda quais são as suas queixas físicas, emocionais e mentais. E aos poucos, a cada aula, você começa a desenvolver um pouquinho mais. Número 4, você pode perguntar se ela está com algum tipo de medo. Tem algum tipo de medo que você anda sentindo? Às vezes é medo do parto, às vezes é medo da parte financeira, medo do futuro, medo de o relacionamento terminar. Então, tem medos que vão desenrolando. Ah, mas ela não vai falar, Sá. Por incrível que pareça, é bem capaz dela falar, porque uma gestante, ela está guardando tudo para ela. Então, se ela encontrar em você algum tipo de ponto de apoio, uma rede de apoio, ela vai confiar em você, sim, tá? Número 5, se a sua aula for particular, facilita se você fizer algum tipo de entrevista. E não necessariamente essa entrevista precisa ser só para aulas particulares. Então, se você tem uma gestante que chegou na sua aula aberta, você pode delicadamente pedir para ela o e-mail dela e falar assim: Maria,
Eu gostaria muito do seu e-mail, que eu quero te mandar um formulário para você poder responder, para eu entender melhor as suas questões e ver como que eu posso acomodar melhor as suas necessidades dentro da minha aula. Então, nesse formulário, que a gente já entra no número 6, mas antes da gente avançar para o 6, você pode fazer uma entrevista online ou presencial. Alguns profissionais preferem simplesmente enviar o formulário e deixar que a pessoa responda. Isso é uma das opções também. Por que que eu prefiro a entrevista online ou presencial em tempo real? Porque eu me conecto com as expressões dela. Eu faço uma pergunta e eu vejo se tem resistência. Se tiver resistência da qual eu consegui ler ali naquele momento, eu já sei que talvez é um ponto que eu preciso tomar cuidado ou trazer mais acolhimento dentro da prática de yoga, através das posturas, através de respiração, através de um toque, de um ajuste com amor, carinho e respeito. Então isso é a maneira pelo qual eu escolho ser em tempo real. Então, número 6, o tal do formulário, né? Você pode pedir para ela preencher ou você mesmo pode preencher esse formulário, que é o que eu prefiro fazer, porque eu fico ligada nas travas emocionais. E aí, o que você pode ter nesse formulário? Mas que coisa que eu posso perguntar? Nome completo, telefone, endereço, e-mail, contato do médico, contato da pessoa responsável se de repente ela passa mal, porque existe muita gestante que tem queda de pressão. Ou imagine que ela tá lá no final da gestação dela e de repente a bolsa, sei lá, estoura no meio da sua aula, isso pode acontecer também. Então é legal que você tenha esses dados. Se ela já teve aborto espontâneo, se a gestação dela é a primeira, ou se a gestação dela veio por fertilização in vitro. E se ela tem várias outras coisas que depois eu faço um vídeo só falando mais especificadamente sobre os itens que é legal você ter nesse formulário. Número 7, ative a sua empatia e sensibilidade, e assim você vai formar e vai firmar mais ainda o seu vínculo com essa gestante. Quando a gente engravida, depende muito da mulher, mas generalizando, eu tô na minha segunda gestação, na minha terceira gestação, mas eu tive o aborto espontâneo. Então, por mais que as minhas gestações foram total consciente. E pelo amor de Deus, pausa. Não interessa se essa gestação foi planejada ou não. Não interessa para você, não interessa para ninguém. Ela está grávida, ponto final. Essa é a única coisa que importa. Por favor, para grávida nenhuma, pergunte. Foi planejado? Ou foi um susto? Que diferença vai fazer na sua vida? Nenhuma, tá? Então, elimine esta pergunta da sua vida para todo sempre, daqui para frente. Então, assim, quanto mais você puder criar esse vínculo com ela, melhor. Ela pode preferir, por exemplo, deixar de ser a sua aluna num estúdio e querer algo mais privado, querer algo mais particular e mais personalizado, que vai trazer acolhimento. Porque às vezes na cabeça da grávida acontece o seguinte, eu tô gestante e aí eu estou indo numa aula que é aberta e o professor, ele vai ficar totalmente focado em mim, eu vou atrasar a aula. E não é bem isso que acontece. O que a gente quer, o que eu quero passar para vocês aqui dentro desse conteúdo, dentro desses vídeos, é o que vocês podem fazer para que elas não se sintam dessa maneira e que vocês também não sintam que vocês precisam readaptar toda uma estrutura de aula que vocês já têm planejado ou não. Ou que vocês tenham um jogo de cintura e a flexibilidade para poder acolher todas as pessoas. Então, algumas dicas extras que eu quero dar aqui antes de passar a dica 8. Como que você pode ativar a sua sensibilidade com ela? A minha aula ninguém bebe água. A gestante vai ter que ter água sim, senhor. Tá? Não interessa que tipo de aula é a sua.
a aula é da gestante e é muito importante que ela se hidrate. Muitas gestantes têm uma retenção de líquido absurda e isso pode custar muito caro para elas. Então, incentivem a sua grávida a ter uma garrafinha. Deixa ela se sentir especial. Ela não vai ficar grávida para sempre. Deixa ela se sentir especial. Deixa ela lembrar que ela precisa cuidar dela em primeiro lugar, mais do que nunca. Então, incentive a sua grávida a ter uma garrafinha de água. Outra coisa, posicione a sua grávida sempre próximo da porta, porque grávida toma um gole de água e mija 500 ml. É uma transformação, é uma mágica que acontece dentro do nosso corpo. Então, para que ela, não atrapalhe o andamento da aula, 2, não ache que está atrapalhando o andamento da aula, já posicione ela próximo da porta e diga: Maria, olha, fica sempre praticando perto da porta, tenha sua garrafinha de água. Se você sentir qualquer coisa, vontade de urinar, precisa pegar mais água, precisa sair para tomar um ar, você já está perto da porta. E aí você não precisa atravessar toda a sala e às vezes a pessoa é super introvertida, não quer chamar atenção e tudo mais. Então você já coloca ela ali pertinho da aula, já dê essa liberdade para ela de ir e vir em silêncio, porque ela já sabe, ela já está do lado da porta, então ela não vai atrapalhar, tá? Mas ela precisa saber que ela pode fazer isso, porque senão a grávida vai querer ficar onde? Ó, lá naquele canto, longe da porta. Às vezes ela vai começar a ter problema de incontinência urinária, porque ela vai ficar segurando o xixi. É extremamente prejudicial para ela, assim como para qualquer pessoa, mas principalmente para gestante. Então, se torne esse apoio, essa rede de apoio que ela precisa no momento tão importante da vida dela. Então, permita que ela fique perto da porta, permita que ela tenha o seu copo d'água, fale para ela sempre ter também os props necessários. Não vai usar na sua aula? Tudo bem que você não vai usar, mas ela vai precisar ter essa mobilidade e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso mais pra frente. E aí, por último, número 8, inclusive essa questão dos props dá um vídeo maravilhoso só sobre isso. E aí, número 8 são os extras. Quando você consegue firmar esse vínculo com a gestante, ela pode se tornar a sua cliente caso você, por exemplo, tenha uma terapia extra, você trabalhe como terapeuta, você trabalhe como massagista, ou talvez você é doula, ou você também conhece alguém que você pode indicar, enfim, você pode ter toda uma rede de apoio a essa gestante, porque ela vai precisar desses serviços. De acupuntura, eu sou uma pessoa que eu precisei muito na gravidez da Jojo, de massagem, de acupuntura. Hoje eu tô um pouco mais consciente dessa gestação, então eu tenho precisado menos, eu já tenho a terapia que eu uso e eu não tinha, então eu uso em mim mesma, então eu não tenho tido sintomas físicos que vêm de quesitos emocionais, eu tô conseguindo trabalhar isso mais em mim. Mas, poxa, eu quero sim receber uma massagem, porque eu acho que eu mereço, porque o meu corpo fica cansado, tá? Outra coisa que é legal, você tendo uma aluna gestante e começando a mergulhar um pouco mais profundo nesse mundo, você pode criar algum tipo de parceria e comunicação com parteiras locais, ginecologistas locais, aonde você cria um panfletinho ou você cria uma apresentação ou deixa o seu cartão, o seu business card, e você entrega para essas pessoas e fala, olha, faz uma lista das médicas que tem na sua região, ou na região onde você trabalha, e fala, oi, tudo bem? Eu sou professora de yoga, eu sou professor de yoga e tenho especialização, ou estou me especializando, perdão, em gestantes. Posso deixar o meu cartão aqui com você? Caso você tenha alguma gestante... Gente, peraí. Perdão. Nossa Senhora. Caso você tenha alguma gestante que você queira indicar, poxa, eu vou ficar muito feliz em poder cuidar dessa pessoa, em poder dar o apoio que ela precisa no quesito físico, mental e emocional. Não tem problema nenhum. E foi assim que eu consegui
muitos dos meus alunos, não só na parte de gestante, mas também na parte infantil ou na parte de stand-up yoga, quando eu trabalhava. Então, assim, venda o seu peixe. Venda como se você estivesse fazendo isso para alguém. Faça por você em terceira pessoa. Então, vai lá, faz uma lista de todas as médicas, todas as parteiras, todos os espaços que cuidam e focam em gestantes, em mães, em maternidade. E vai lá divulgar o seu trabalho, porque eles não vão bater na tua porta falando: oi, tudo bom? Você dá aula para gestante? Pode até ser que aconteça, mas depois que o seu nome já está aí um pouquinho espalhado no mercado. Então, se você gostou desse vídeo, se esse vídeo te ajudou, te deu alguma clareada em algum nível, e se também não deu, curte, ativa o sino, se inscreve no canal. Deixa aqui os seus comentários que vêm do fundo do coração com muito amor e respeito. Estou aberta para todo tipo de troca, lembrando que o meu papel aqui é pegar tudo que eu aprendi um dia para poder facilitar a sua vida dentro daquilo que você escolheu como trabalho. E trabalhar com yoga é extremamente prazeroso, é muito maravilhoso poder chamar isso de trabalho, falar que o yoga é que paga, na verdade, as nossas contas. Então, até uma próxima, e eu prometo que eu vou estruturar mais e trazer mais conteúdo ainda focado no universo das gestantes. Até a próxima!